foi quando eu resolvi realizar meu sonho da época de muitos e muitos anos atrás, que era ser uma grande costureira. Era o que eu gostava de fazer. Só que daí tinha uns problemas, né? Na minha cidade, era uma cidade pequena, não tinha escolas de alta costura, de coisas assim. Então eu larguei tudo para trás para vir para Campo Grande para estudar numa escola que chamava Vogue, entendeu? Que era uma das melhores escolas que tinha na época. Eu, com 17 anos, eu entrei na faculdade, em Cuiabá, foi onde eu conheci o mundo GLS até então, né? Eu fui numa boate, lá em Cuiabá, e conheci a cultura GLS dos anos 89, 88, até 90, quando eu vim para Campo Grande. Tudo escondido, tinha que ser escondido, porque naquela época se vestir de mulher ou fazer esse tipo de coisa era muito feio para a sociedade. Tinha uma delegacia até especializada em lei e ordem, entendeu? Isso era contra a lei, né? Que tinha que ir para o evento tudo escondido, não podia se montar ou chegar maquiado ou coisa parecida. E os lugares eram os lugares mais fundo de quintal, casas abandonadas, afastadas da cidade. O show era melhorzinho quando era um aniversário de uma cliente que tinha uma cabeça mais evoluída na época. Aí era o lado fino da situação. Ai, fazendo show na casa da madame não sei o quê, né? Mas a madame era aquela coisa, de hipótese alguma, faz o seu show e sai vazado. Aí aqui minha experiência já foi mais para o lado criativo, artístico, e não como espectador somente, né, como foi em Cuiabá. Eu tive o prazer de desenvolver alguns concursos de beleza nos anos 90, algumas festas de aniversário, de amigo, que eu ia lá, arrumava, eu decorava, e com isso me iniciou juntamente com o mundo GLS da época. Eu fazia Universidade Federal, e aí eu tinha uns amigos gays, e lá eles começaram a fazer festas. Eu fiz várias decorações de festas, né? E aí a gente começou a trabalhar isso. E a insistência desses meus amigos falou assim, vamos fazer um show? Porque eram um casal e 2 amigos, mais eu, éramos 5. E aí né, se fantasiava, né, se montava. Só que ele fazia a linha caricata, né? Todo brincalhão, ele é muito fervido, né? E aí, vamos fazer. Aí, vamos pensar, vamos olhando. Assim, a aventura de sair na noite com as sacolas na mão, o sapato, a peruca, entendeu? Na época não tinha essas coisas de chapinha, de secador, essas coisas. Era tudo muito caro. Quem fazia num salão, fazer um cabelo era só madame, só, entendeu? E a gente pobre, imagina, fazer cabelo. E aí a gente recorria ao velho e querido Bob. O primeiro momento de tudo assim mesmo, de consciência de estar fazendo uma arte, né, que me representasse enquanto sujeito, enquanto gay, né, enquanto um homem intersexo que eu sou, foi bem aqui quando eu construí essa escultura em 91 na faculdade, né, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Isso me representava, né, a condição biológica que eu vivo, e isso chocou demais as pessoas todas da faculdade, da minha sala. Neste momento eu soube que eu tinha um papel fundamental dentro das artes, levando, né, esse pensamento que na época não era nem, assim, não pode falar, era proibido falar sobre isso. E daí, a partir da escultura, tem os meus desenhos, aí tem o meu teatro, aí tem a minha dança, tem a minha performance. E aí vem tudo que eu faço dentro do universo das artes, vem deste lugar. Porque na minha época você tinha que chegar e mostrar quem é você, né? Impor o respeito, né? Ah, ele é viado, então eu não quero ele no meu grupo, né? Não, aí eu penso, não, vai sim, porque o cara é responsável e o cara sabe trabalhar. E o cara é inteligente, né? Então é o cara, não é o viado. Então esse espaço a gente tem que brigar. Hoje não precisa mais disso.
Eu nasci e me criei em igreja evangélica, Assembleia de Deus, missões, eu era líder de mocidade, depois eu fui nas escolas, eu comecei a estudar muito tarde, já com 12 para 13 anos de idade, porque eu venho de um estado e de uma região onde não tinha muito acesso à educação. Lá dentro da escola eu sempre fui líder de sala, depois fui presidente de grêmio estudantil. Então eu sou uma pessoa que sempre estive envolvida em causas sociais, sempre brigando por alguma coisa. Então as pessoas já não iam, as pessoas não iam nos eventos das pessoas para ver o show transformista. As pessoas iam para ver a curiosidade. É homem que está vestido de mulher. Tinha de show, não quem vê show nada, eles queriam ver, né? Catar alguma coisa, perceber alguma coisa. Nossa, ele é homem, entendeu? Tanto é que não era assim. A gente não podia falar assim, ela. É ele que usa o nome dela para fazer o trabalho de transformista. Não passou-se uns tempos, a gente fez esse... Eu já conheci esse Celso também, que era um bailarino também da academia. E o Celso também já entrou na vibe de estar com a gente. Era eu, Celso e Jô. Entendeu? Já nas casas fazendo o nosso showzinho escondido, entendeu? E a própria Amélia Costa tinha dado para o Celso o nome de Vatuzzi, né? Porque ele era moreno e tal, tudo ele lembrava a cantora Vatuzzi, entendeu? Então a gente já estava os três, já tinha o nosso grupinho ali do show das noitadas de Campo Grande. A gente ia presa. Então a gente já ia várias vezes presa, entendeu? Saindo de show, entra e tá fazendo o quê na rua? Entra, entendeu? Só de fato tá andando, entra. É travesti, entra. Lá ia pro Camburão, ia pra delegacia, ficava lá fechada, entendeu? Soltava no outro dia, entendeu? Só por estar vestido de mulher. Por tá. ser... Não precisava muita coisa. Só tá andando na rua, era vadiagem, era alguma coisa. Olha só como que era anunciado. Com vocês agora, ele, em hipótese alguma, era ela. O transformista, que usa o nome de Suzy Washington, vai estar apresentando para vocês Flashdance. Ele é um dos melhores do estado. Ele tinha que falar assim para as pessoas entenderem, entendeu? Já avisando. Já avisando que era um homem que estava lá, que não era mulher, que não era coisa nenhuma, já que era para arrasar com a gente mesmo. Eu acredito que, através da cultura, nasceu a pessoa da Cris Stephanie pela negação da existência das pessoas trans em Mato Grosso do Sul. Na verdade, eu, por ter uma origem nordestina, vinda da Paraíba, negra, pobre, da periferia e tal, prostituta, travesti, essa coisa toda, as próprias travestis, os próprios LGBTs não acreditavam, né? Como eu disse no começo, existia inclusive uma negação da existência das pessoas travestis e transexuais nesse meio da cultura LGBT. Eu conheci um estilista que chamava Milton, e era Kelly LeBlanc escondido. Maravilhoso, lindo, maravilhoso. O pai dele era dono de uma boate na Afonso Pena, Night Club, mas uma boate chique, hétero até morrer. A família dele teve que viajar e ele teve que tomar conta dessa boate por 2 semanas. Ele falou, meu pai viajou, foram para fora do país, tal, tudo. Nós vamos fazer uma noite GLS. Eu falei, você quer morrer? Você tá louco? Eu falei, você tá louco? Eu falei, nem pensava, nós vamos sair presos de lá, nós vamos apanhar lá dentro, vai todo mundo apanhar. Ele falou assim, não, nós vamos fazer. Na hora de apresentar, ele fez um discurso bonito lá, preparou o público antes, né? Explicou dos shows em Nova York que ele tinha assistido, que eram os meninos transformistas, eram 3 meninos que estavam trazendo essa arte para Campo Grande, e ele queria ser pioneiro nisso. Aí falou, respeite eles, porque não é fácil estar aí, entendeu? E explicou tudo, como que era em Nova York e tudo. Falou, aí foi lá, abriu a pista, entendeu? Conversou com todo mundo, fez aquela conversa primeiro, aquela apresentação, relaxou o público primeiro, porque a coisa estava meio tensa, né? Porque a gente já escutava, cadê os viados?
É, boludo, aquelas coisas assim horrorosas que a gente escuta. Vai entrar, cadê os homens vestidos de mulher? A gente quer ver. Coisa de hétero, macho, que fala assim mesmo, né? Que isso é coisa de hétero. Tá. Aquilo a gente já tava assim, frangalhos lá dentro. Só que quando solta a música no show, você tem que ir. Não tem essa. Então, soltou a música. Eu fui a última. Tava lá só o frangalho. Soltou, fiz a minha técnica que eu sempre usei, apaguei todo mundo. Apaguei todo mundo que estava ali da mente e me joguei. O show foi um sucesso. Fiz share, arrasei na noite, foi maravilhoso. Eu chegava em Campo Grande e não encontrava, né? Depois das minhas viagens que eu fazia, não encontrava local para se divertir, para brincar, para encontrar os amigos, para assistir um show bacana, né? Para dançar num ambiente bacana. E aí foi aí quando eu resolvi fazer os meus aniversários, né? E aí o que eu via lá fora era as histórias de pessoas que se fantasiavam, né? E aí toda a magia de uma drag, né? E para mim aquilo era surreal, era maravilhoso. Então por que Campo Grande não teria um lugar assim, né? Isso em, acho que 95, né? Então, por que Campo Grande, 95, 96, até 97? Por que Campo Grande não teria um lugar assim, né? E eu resolvi fazer meus aniversários. Aí daí que começou a gente fazer as outras boates, as festas. Eu comecei a entrar nos concursos de beleza, de Miss, era Miss Gay que falava. Comecei a participar dos concursos, né? Aí conheci um produtor também, que era um menino muito maravilhoso, e que aqui do estado mesmo, era o Francis, ele arrumava os eventos para mim. Só que daí ele arranjou para mim no Silvio Santos, participar do show de calouros. Tá? Fui gravar esse show de calouros, voltei desse show de calouros, entendeu? E ele falou, agora a gente vai viajar, vamos usar o show de calouro para você fazer show no estado todo. Eu falei, sério, então vamos. Aí, final de semana, a gente pegava a van e ia para Sete Quedas, Três Lagoas, Dourados, entendeu? Ele arrumava nas boates. Só que o show era feito nas boates de programa, boate de mulheres, entendeu? Aí, o sensacional transformista, direto do show de calouros, conhecido como Suzy Washington. Era assim que era. Fiz várias festas, decoração de várias festas. Aí depois dessas festas, como o próprio Deda falou, era barracão, era casa sem destruídas, velhas, abandonadas, né? E era um diferencial isso. Era um diferencial porque as pessoas começavam a ir para ver decoração. Conhecia muita gente lá fora, no eixo Rio-São Paulo, né? E aí resolvi fazer. E a partir desse aniversário começou a ficar pequeno. Aí resolvi fazer as festas. Minha primeira festa, né? Então tive uma ajuda de muita gente de Campo Grande, que hoje em dia são meus amigos, né? E a gente se relembra. Todos fizeram parte dessa empreitada, né? Porque ninguém faz nada sozinho, né? E foi assim. O que eu via lá fora, eu via homens dançando, mulheres, né? Os gogos dançando assim. E Campo Grande você não via isso. Falei, não, peraí, aqui tem também. E foi aí que eu tava mexendo numa obra, e como eu não tinha dinheiro naquela época, eu falei, esses andaime, vou levar os andaime, vou levar aqueles tapume, eu vou levar tudo aquilo lá. Então eu, com a ajuda de uns amigos, montei essa festa. Coloquei os andaimes no meio do salão, coloquei os andaimes nos cantos e arrumei 6 homens de academia para dançar nessa festa. Coloquei bombeiro, coloquei marceneiro, coloquei mecânico, coloquei um monte... Que é a fantasia que a gente tinha, né? Eu tinha um contato, que era um Léo Áquila, né? E eu trouxe ele em Campo Grande, numa das festas. E aí começou a compartilhar essa parte do drag em Campo Grande, né? E a primeira vez que a gente brincou de montar, eu fiz a abertura da Léo Áquila, né? A gente fez, e toda a decoração da festa era minha também,
né? A gente fez, foi no Barracão, ali na antiga... Eu nem sei se tem Barracão mais, é na Ernesto Garza, quase em frente do Horto Florestal. Ali que era o Barracão. Foi o primeiro show meu, foi ali. E aí tava ali percorrendo esse caminho de performance, clube kids, drags, e eu tava dando minhas primeiras pinceladas, minhas primeiras esculturas, sabe? Ali tava brincando no universo das artes, e encontro o Orion na vida, uma pessoa que ele chegava, ele já era uma performance. Um cabelo desse tamanho, lindo, aquela bicha grande, um carão assim, sabe? Meio indígena, exótica, brasileira demais, fronteiriça. Gente, o que é essa figura na minha frente? E falava e gesticulava e tinha um leque desse tamanho que ela abria e batia aquele leque. Era maravilhosa. E eu, com a influência muito grande no meio dos travestis, né, na minha época, que a gente falava travesti, não era transex, hoje é transex, né? Então, foi uma influência muito grande, me ajudaram muito. Quebramos barreiras, enfrentamos o preconceito. Porque eu conheci um grande amigo, o João Henrique Natal, e o João Henrique ele me projetou na parte artística do mundo GLS, onde eu assumi toda a decoração de todos os eventos que se tinha de GLS dentro de Campo Grande. Então eu fiz lançamento de CD, eu fiz show de stripper, o cenário, não eu artística, né? Eu fiz o cenário, desenvolvi o cenário, estudei o brief do que era a festa. E aí eu fiz todas essas festas, desde quando alugávamos lugares abandonados, fábrica de sorvete, barracão de samba, oficina, tudo que tinha que a gente alugava, porque não tinha um lugar específico para se ter uma festa para grande porte. Aí depois começou a pintar os bares em Campo Grande. Só que não tinha boate. Tinha as boates, mas não era boate hétero. Começou primeiro os barzinhos. Os barzinhos eram assim. Tinha o bar, lá no cantinho tinha um cantinho com uma iluminaçãozinha e um som. Então você vinha, bebia, tomava sua cerveja e ia para lá, nesses bar, naquela pistazinha dançar. Só que daí começaram a inserir o nosso show lá, naquele cantinho. E esses bar bombavam para ver isso, entendeu? Então ficou uns guetozinhos gay na cidade. Teve vários assim, entendeu? Teve o Tietas, teve a It, teve o Bistrô, o barzinho Bistrô, antes de ser a famosa boate Bistrô. Eu fui contratado, exclusivo de uma das primeiras boates gay, que se chamava Signo Show. Signo Show? Signo Show. Era na Afonso Pena, perto da Igreja Perpétuo Socorro. Não era muito grande, era um lugarzinho assim, bem simpático, entendeu? E eu fui contratada. Mas foi o primeiro contrato que eu tive na minha vida, assim, fixo, entendeu? De ter que estar quinta, sexta, sábado, domingo também que tinha, entendeu? E tinha que fazer um númerozinho, entendeu? Tinha que fazer uma cantora, tinha que fazer um número de dança, ou também uma performance de teatro, um monólogo com música, aquelas coisas, que na época era fino isso, hoje em dia é um tédio, né? Se tiver alguma bicha fazendo um monólogo, a gente joga uma pedra, né? Que ninguém nem tem paciência para isso. Porque elas são tudo muito rápidas, muito corridas, né? Elas querem... Entendeu? É aquela coisa, jogar cabelo e soltar a franga, né? Não era assim, não. Era tudo mais calmo, gente. Hoje é tudo mais corrido, né? Mas na minha época era assim. Tinha os barzinhos, as boates, que eu chamo de temporão em Campo Grande, né? Infelizmente, porque elas nascem e se dissolvem no tempo, mas não nas nossas memórias. Então, na minha época, tinha Café com Banana, na 15 de novembro, tinha Tieta na Rui Barbosa, que era um barzinho, mas no fundo tinha shows, né? Que eu lembro que quando eu conheci um grande artista do Mato Grosso do Sul, que fazia o Ney Mato Grosso muito bem, que é o Ted Orloff. Foi o primeiro show que eu assisti em Campo Grande. Aí eu fui frequentar Café com Banana, uma boate que não era GLS, mas se ia muito o público de GLS, chamada Chatanuga. Foi um sonho meu e do meu companheiro João, que a gente ia num trailer chamado Derli, só tinha isso em Campo Grande, e aí a gente queria abrir um bar.
e abrimos o bistrozinho, onde tudo começou, foi no bistrozinho. A sociedade já aceitava a cultura GLS da época, né? E aí que as festas iam públicos héteros, casais, iam famílias, né? Quando a gente fazia os cursos, aí veio xadrez, que foi um boom num bairro social de bem visto, que era no Carandá Bosque, o barzinho do Pierre. Depois ele abriu um outro chamado It, bem no centro da cidade, na 15 de novembro. E aí foi surgindo a nossa cultura e foi abrindo os leques, né? O povo não estava acostumado com drag, transexual, né, travesti. O que acontecia na época? Na época o meu bar era uma revolução no centro da cidade. Nós tínhamos lugares de frequentar, mas eram escondidos. Quando eu abri o bar no centro da cidade, era a época do Canto da Terra e Urapuru. Acabava os bailes e ia todo mundo pro bar, então misturava. Foi uma miscigenação de tribos. Cowboy, agroboy, o soldado, gays, mulheres, homens. A minha família participava. Meus irmãos, minhas irmãs, todos iam assistir os shows. Não era nem para afrontar a sociedade. Era para conquistar um espaço. Para ocupar Nós temos o espaço, então vamos lá. Todo mundo se montava, eu fazia a drag mais bonita da noite. Elas queriam ganhar concurso. Trazia a peruca, elas queriam ganhar a peruca. Uma das vezes que a gente fez show foi no Circos, Face Circos. Era no barracão. A entrada do barracão era um circo. Uma tenda de circo. Tenda de circo, toda feita em TNT. Nossa, e a gente passava a noite ensaiando, aí tinha pessoal para fazer todo o material de decoração. Era um investimento muito grande. O local onde era a Boate Bistrô foi a fábrica de sorvete que nós alugamos, desativamos a fábrica, fizemos todas as nossas primeiras festas, que foi onde eu realmente dediquei a minha profissão, não só como um decorador de ideias, mas eu coloquei no papel tudo que a festa pedia. Então nós fizemos Django, então eu pensei em floresta, animais, estampas, isso tinha tudo no ambiente. Faces, então tudo que era importante da face das drags, dos transformistas, dos strippers, tudo a gente fazia com essas características de acordo com a festa. Fizemos circos, olímpicos, então esses nomes remetiam tudo ao meu trabalho. E depois veio os bares, que começou a perceber no ambiente campograndense a possibilidade de nós nos apresentarmos para a sociedade e sair dos becos. Aí criou-se, né, Raros Bar, Bistrô Bar, que era um barzinho pequeno ainda. As festas nossas começou a ficar numa grande proporção. O próprio bistrô cresceu, virou uma boate. O local onde era a Boate Bistrô foi a fábrica de sorvete que nós alugamos, desativamos a fábrica, fizemos todas as nossas primeiras festas. No bistrozinho a gente acabou fazendo festa, chamada Face, foi na Ernesto Geisel. E aí a gente fizemos a festa e deu lotação, aí vamos abrir uma danceteria. Sem noção, sem nada, sem grana. Na cara e na coragem. Aí arrumamos um barracão na Pimenta Bueno. E aí foi uma quebradeira sem grana, arrumamos uma empresa chamada Nets, que ajudou muito a gente, arrumou a grana e a gente fez o bistrô. E onde a gente inaugurou numa quinta, foi dia 22 de julho de 2000, e a gente inaugurou o bar na frente, e na sexta-feira a gente inaugurou o palco com o pessoal do Ginga, um balé do Ginga. E no sábado a gente trouxe a Jimmy Kier, que ela foi convidada para ser a madrinha do bistrô. A hora que eu conheci o João Henrique, ajudei o João Henrique também a fazer as coisas. O João Henrique montou o bar dele, aí o Orion também sempre junto, todo mundo junto, né? E é assim que funciona. Eu fico muito feliz, né? Porque o João Henrique foi um desbravador também, né? Então ele, o Cido, a Márcia, né, finada Márcia, esses dias nós perdemos ela. Mas é assim que funciona, é um atrás do outro. Sempre vai ter um, sempre.
né? E é assim que funciona, a gente tem que estar sempre com o tapete estendido para eles. A amizade com a gente e o João Henrique foi muito legal, a gente foi começando a crescendo, as ideias foram batendo, né? E aí surgiu o Bistrozinho, que era o barzinho, né? Depois veio a boate, né? E o bistrô foi foi a questão de ban do grupo GLS. Então nasce a ATMS, que é a Associação Estadual de Travestis e Transsexuais de Mato Grosso do Sul, que é a ATMS, que até então começa uma luta em prol da questão da cidadania e dos direitos das pessoas trans, travestis em Mato Grosso do Sul. E daí, consequentemente, no ano de 2000, a gente começa, então, a realizar eventos como a Parada da Diversidade e o Show da Diversidade Sexual em Mato Grosso do Sul, alusivo ao Dia do Orgulho LGBT, que é um momento internacional que acontece em todo o mundo, né? Mas aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, é geralmente na segunda quinzena de setembro. Em cima dessa brincadeira de montar, o João Henrique criou o G-Mix, que era um grupo de bailarinos, todos gays, né? Que quem fazia a coreografia era o Ted Orloff, né? E a gente fez, eram 2 meninas e 3 meninos, né? E aí faltava uma drag, né? Aí a gente fazia loucura para fazer. Entrava na loucura do João Henrique também. As pessoas aqui tinham uma cultura de medo, tanto que era tipo assim, as pessoas entravam no bistrô e achavam que dentro da boate tinha sexo lá dentro. E eles não imaginariam que dentro do bistrô seria uma danceteria normal. E quantas assim, histórias de pessoas que a gente tinha que colocar panos para entrar, pessoas da sociedade, que é onde o bistrô ele abriu muitas portas. Das pessoas do armário, que vivia dentro de um armário. Eu lembro uma pessoa assim que era fantástica, Kátia Ferrari, Kátia Palio, né? Ela teve vários nomes. Ela era host do bistrô. Era uma travesti muito exagerada. Mas a simpatia, a educação dela era fantástica, né? Porque para aquela época, a travesti era coisa que não prestava. Era bandido, era ladrão, rouba, mata. E a Kátia entrava em qualquer lugar, né? Então ela sabia se impor. Essas coisas que a pessoa não tem na memória. A Kátia passou por tanta coisa para conseguir espaço para as travestis. E a gente foi assim considerado o melhor som durante todo o tempo que a gente estava aberto, e foi considerado o melhor som, o melhor palco para show. Aí na quinta-feira fizemos música ao vivo com a Marina Dalla, a Jussi Banes cantou, várias cantoras daqui de Campo Grande tocaram dentro do bistrô, porque tem uma acústica muito boa, né? Fizemos o Clube das Mulheres, e isso chegou. Aí a gente trazia Gogo Boy de São Paulo, que saía na G Magazine. Lembra que saía G Magazine? Então, a gente pegava os Gogo Boys da G Magazine, trazia e fazia o Clube das Mulheres. E aí era madame, filho. Aquelas madames entravam escondidas e ficavam enlouquecidas. Era muito legal. E aí eu colocava dinheiro em short dos caras. E tinha os boys daqui que eram muito bonitos, que era o Rafael, o Marcos, o Edson. Era muito legal. Eu tenho saudade, assim. Quando eu começo como Bárbara, né? E assim, percebo a grandiosidade que as coisas foram, a proporção que a coisa foi se tornando. E em 2004 eu sou coroada, a Miss Gay, né, transformista. E dali nasce uma nova história, porque quando eu me montei a primeira vez foi uma brincadeira, sem qualquer intuito maior. Eu conheci os espaços LGBTs, as boates, e fiquei encantado com isso. E aí foi ajudando um amigo chamado Thiago Mota, que era a Ashley Kate, que era uma artista drag. Ela ia fazer uma festa e ela falou: amigo, eu não tô dando conta de fazer sozinho, tô trabalhando muito, e você pode me ajudar? Aí eu falei: posso, nunca fiz nada, fazer festa.
Aí ela falou, não, me ajuda. E eu tava desempregada. Ela falou assim, o que der de lucro na festa, a gente faz junto. A gente divide, beleza. E eu fiz a festa junto com ela, na primeira festa, chamava Flashback Music Fest. E foi algo incrível, eu adorei a cena, assim, de poder estar ali atrás cuidando, ajudando as meninas drags, colocar uma peruca, arrumar um salto, fechar uma roupa. E isso me encantou. E aí o dono da boate, que era o João Henrique, que é acho que a maioria das pessoas irá citar como uma pessoa aí dentro da nossa cultura que traz muito, lembra muito e fez muito, né? Falou, meu filho, é o jeito que ele fala, meu filho, você não quer pegar uma festa pra você fazer sozinho? Aí eu falei assim, João, será que eu dou conta? Ele falou, você fez junto, você dá conta. E aí eu comecei a fazer festas junto. E aí ele realizava concursos de beleza dentro de Campo Grande, que era o Miss Gay Campo Grande. Aquilo era o ápice da noite. As pessoas paravam para te ver, para assistir um show durante 1 hora. Então, assim, desligavam-se a música. O DJ não era a cena, a atração principal. A atração principal era as drags, eram as misses, eram os artistas, era aquilo. Aquilo era a cultura. E hoje em dia, se você falar que você vai desligar o som da boate, você vai ficar 20 minutos, que seja, meia hora, isso esvazia a boate. A boate, por exemplo, fazia noites com temáticas, e aquilo envolvia a atmosfera, desde a entrada da boate até o palco, que era o show. Então isso contava-se uma história, né? E o público tinha essa vontade de assistir essa história contada, né? Então, assim, esse espaço se dava também porque nós tínhamos uma casa bem estruturada, mas também nós tínhamos um público interessado. Coisas grandiosas que a gente se atrevia a fazer, né? E acontecia e dava certo, porque a gente tinha um espaço, uma casa estruturada, pessoas por trás que mantinham aquilo, né, funcionando e possibilitava a realização desse sonho, né? Tinha 18 anos, e aí eu fui a primeira vez na Boate Bistrô, né, que era uma boate que trouxe muita felicidade para minha vida e que eu pude conhecer um pouco do cenário da noite gay. Quando eu estive lá, era um encanto, porque tudo fugia de tudo que eu já tinha visto em outras festas. Tinha o Gogo Boy, tinha drag queen, e aí foi a primeira vez que eu me deparei com aquele cenário e me enxerguei de alguma forma em outra pessoa. Como eu já vinha desde criança me vestir de mulher escondido, eu senti ali a oportunidade de poder também fazer arte, e essa foi a primeira ligação. É isso que eu quero fazer. Tinham 2 datas importantes, que era o dia que você era coroada e o momento que você entregava a coroa. Era praticamente o tempo de visibilidade da Miss. E eu não queria isso. Eu queria construir uma história de uma Miss. Eu criei uma identidade, uma identidade e uma personalidade de Miss, que era ligada a glamour, que era ligada à elegância, que tinha um comportamento de uma Miss. E com isso eu motivei outras pessoas, né, a ter a vontade de também se tornar uma Miss. Então, para mim, era muito claro isso, de que aquilo era uma construção, né, mas que saía com água e sabão, e que era importante que eu soubesse quem eu era por trás daquilo tudo. Bom, a parada, ela aconteceu, seu primeiro momento no ano de 2002, ou seja, 1 ano após a existência da Associação das Travestis e Transsexuais de Mato Grosso do Sul. E naquele momento foi justamente uma parada. Nós paramos na Praça Ari Coelho e ali ficamos, porque não tinha o que fazer. Não tínhamos, e ficamos ali concentradas em aproximadamente 300 pessoas, isso incluindo curiosos e as pessoas que estavam fazendo parte. E no ano seguinte a gente sai então nas ruas já, com aproximadamente 500 a 1.000 pessoas aproximadamente, isso assim, público estimado pela própria Polícia Militar, e já começamos então a fazer barulho, né? Caminhonetinha velha com som lá em cima, a gente ali atrás, as amigas travesti, né? E a gente lá tentando não sair nas fotografias porque ia dar problema depois, o povo jogando pedra. Na 14 de julho, eu me lembro da gente desviar de pedra, de garrafa. Na época eu usava muita garrafa, né? Não tinha esses PET, né? Era garrafa de vidro.
Aí lá vinha uma garrafa. E a gente lá tentando convencer as pessoas no gogó, porque nem microfone a gente tinha, sabe? Foi bastante truculento, assim. Eu lembro muito bem um dia que eu nem sabia que era dia de parada LGBT aqui em Campo Grande, e eu tava no centro, e eu passei pelo centro da cidade e era dia de parada LGBT. E eu lembro que eu vi aquelas drags e vi os carros coloridos, e a turma se divertindo em clima de festa e tudo mais. E eu olhei assim, eu falei, gente, que encanto. Eu fiquei encantado, assim. Eu lembro que eu tava cruzando a Praça Ari Coelho, bem no centro de Campo Grande. O meu primeiro contato, assim, foi a primeira vez que eu vi uma drag queen na minha frente e tudo mais. Eu falei, gente, que eu fiquei encantado. Eu olhei assim, eu falei, eu queria pra mim, sabe? Eu queria aquela arte pra mim. E posteriormente isso foi crescendo gradativamente, de modo que a última nossa, que infelizmente nesse último ano de 2020 nós não pudemos realizá-la, fizemos até então aí uma ação virtual e tal, mas não enquanto associação, enquanto organização oficial da parada, mas enquanto fórum, que foi uma parada virtual, mas a última que foi realmente um movimento de rua, com passeata, com caminhada, com ações sociais, culturais, de saúde, terminando ali com o show da diversidade, nós tínhamos em média 35 mil pessoas. Todo mundo falava, mas a Miss Gay Campo Grande, as missas ganham aqui e não tem mais nada para elas fazerem, né? E aí uma colega chamada Patativa, que criou e fez o regulamento e criou o primeiro regulamento que a gente fez do concurso Miss Mato Grosso do Sul Gay. A gente fez o primeiro junto, e aí ela não quis mais fazer os demais, porque ela estava muito corrida da faculdade, se formando, e eu dei sequência. Então o primeiro concurso que eu fiz, que foi algo que me trouxe realmente para a cena, fora as festas, foi o primeiro concurso, foi em 2008, foi o Miss Mato Grosso do Sul Gay e o Miss Mato Grosso do Sul Transex. Que eu gosto muito de viver aquele momento, porque é um dia especial, que você tem que estar bonita naquele dia, o cabelo tem que estar bom, a passarela tem que estar boa, a roupa tem que cair bem. É um dia que você se arruma para aquilo. Em que momento da minha vida que eu tive consciência, né, do que era arte e cultura LGBT, especialmente, foi quando eu comecei a dançar profissionalmente. Que foi, acredito que no ano de 2000, na reinauguração da Praça do Rádio Clube. Daí nessa reinauguração da Praça do Rádio, eu vi o Funksy, o grupo Funksy apresentando, e eu tive a sorte, não sei o destino, de conhecer uma pessoa que estava dançando no grupo, que ela havia feito uma viagem comigo, a Renata, e eu falei assim pra ela, que lindo, o que é isso? Quero. Foi exatamente isso. E a partir daí, com meus 12 anos, eu conheci a arte entendida profissionalmente e através do Edson, que eu considero um pai da arte pra mim, que é, pra mim, um ícone gay, né? A maricona, doida, eu amo. E ele me apresentou, e através do Edson e da dança eu fui introduzido nessa arte LGBT, né? Porque assim, a gente, querendo ou não muito, assim, muitas pessoas LGBT, eu acredito que, não vou dizer se escondem, mas se descobrem, talvez, através da arte. Então, assim, na dança, principalmente, a gente sabe que tem uma quantidade bem grande de artistas LGBTs, e o Edson, assim, nunca escondeu. Então, pra mim, mesmo sendo novinho, eu já entrei em contato com pessoas do meio muito cedo. Então, pra mim, aconteceu tudo muito naturalmente. Óbvio que até eu me assumir, né, me entender, foi um tempo ainda, muitos tempos depois. Mas, assim, que eu fui introduzido na arte e na cultura LGBT foi no Funksy, lá pelos anos 2000, através do Edson, foi isso. Então, eu comecei a frequentar, na época, o bistrô ainda. E eu lembro a primeira vez que eu entrei no bistrô. O bistrô era um lugar mágico, tinha um clima, assim, de fantasia mesmo, que mexia com lúdico, sabe? Eu lembro a primeira vez eu fui com uma prima, e daí ela abriu a porta, assim, e falou pra mim, bem-vindo ao bistrô, esse é o bistrô. E eu entrei naquela boate, assim, com várias drags, aquele clima de luxo, de glamour mesmo, sabe? Daí a gente ia se aproximando do palco, assim, era um clima de magia, sabe?
quando ia se aproximando do horário dos shows, todo mundo ia para perto do palco para esperar o artista da noite vir se apresentar. Daí, de repente, se abriam aquelas cortinas grandes, assim, que tinha no palco. E daí de lá saía o artista da noite e era mágico, assim, sabe? Eu lembro que eu ficava boquiaberto na ponta do palco e eu falava, meu Deus, eu quero isso pra mim. Eu lembro que eu tocava no palco, sabe? Eu falava, um dia eu vou estar aqui, eu vou estar aqui. A minha arte sempre foi ligada à minha aparência com mulheres, né? Drag queen é aquela maquiagem mais exagerada, cabelo colorido. Eu já ia pro lado do transformista, que era dublagem, que era me assemelhar muito a uma mulher. Então eu acabei indo pro Miss Gay e ganhei meu primeiro concurso em 2007. Após isso, eu me tornei drag da casa e aí eu fazia shows de dublagem nessa linha mais de artista, Whitney Houston, Britney, essa pegada mais calma. Minha geração, quando eu comecei, eu já peguei a coisa andada já, meio caminho andado, sabe? Eu lembro que a dificuldade que as outras meninas e que outras personalidades da noite, elas passaram, de ser perseguida mesmo, de não ter um espaço onde elas podiam se apresentar, podiam estar para se divertir e tudo mais. Eu já não peguei essa fase, então para mim já foi tudo mais fácil, entende? Foi quando eu comecei a procurar. Quando eu comecei, a coisa já estava muito mais evoluída. Eu lembro que eu comecei em 2009, por aí, meados de 2009. Então, por exemplo, já tinha boates, entendeu? Eu acho que quando eu comecei, a luta era para permanecer, entende? E antes, as gerações passadas, era uma luta por sobrevivência mesmo, para existir. Surgiu quando eu fiz 18 anos e eu comecei a frequentar o bistrô. Primeira vez que eu fui, aí me encantei com as drag queens, com as travestis, fiquei deslumbrada e fui começando a criar amizades ali dentro, até que uma pessoa resolveu me montar. Aí meu primeiro nome foi Sabrina Mendel. Ganhei o melhor drag queen de Mato Grosso do Sul, que me deu a vaga para o Brazilian Drag, que foi o concurso nacional que eu participei em São Paulo, representando o estado de Mato Grosso do Sul. Eu competi com outras 14 drags de diferentes partes, né, do Brasil, e ganhei. Ganhou? Ganhei o Brazilian Drag no ano de 2013, que eu acho que foi a maior conquista. Graças ao nosso trabalho, graças a essa representatividade, graças à organização, né, da própria comunidade de trans no Mato Grosso do Sul, a gente conseguiu não só ingressar nas questões de direitos, mas também nas questões culturais, trazendo e visibilizando esse público no meio da cultura LGBT no Mato Grosso do Sul. Olha, tudo começou no bistrô. Eu estava lá entre os 17 e 18 anos. Aí daí a minha amiga tinha uma casa que ela alugou na frente da boate bistrô, que hoje em dia é non-stop, né? Bem em frente. Aí eu comecei a ver as drags lá onde eu conheci o falecido Apollo Black, lá que eu conheci a Brenda Black. E fui lá que foi começando toda a cultura da arte ali, do drag de uma forma geral, naquele mundo todo, que eu fui assim me encantando e querendo mais e mais participar daquilo. Eu sempre fui, naquela época eu era contra, você acredita que eu era contra a arte drag? Eu era contra, eu discriminava a minha filha, que é a Gisela Popovic, eu discriminava ela, falava que isso não era futuro, que isso não dava certo. Ela pode até responder hoje. E olha onde eu tô. Tô aqui sentada, montada. Pagou com a língua. Paguei com a língua. Eu comecei a trabalhar lá no Boate Non-Stop e eu tinha uma festa. Eu trabalhava de garçom, de barman lá. Aí nisso tinha uma festa minha, que chamava Festa das Bonitas. E eu chamei a Thalita Belucci pra ser a minha hostess. E nisso aconteceu que ela não pôde ir, porque ela não quis ir e tal. Porque ela tava também no meio da transição dela de menino pra trans. Aí aquele turbilhão, daí ela decidiu, falou assim, eu não vou. Aí eu decidi resgatar de novo essa drag dentro de mim, que é a Lawanda. E nisso surgiu a Lawanda e as pessoas gostaram.
fez o maior sucesso na época, entendeu? Porque a Arte Drag tinha morrido pelo fato de ter fechado o bistrô. Aí ficou eu e as Milans na época. E a gente resgatou de novo essa arte, daí começou a dar certo. Aí comecei a fazer os contatos, fazer tudo bonitinho. E começou a ser maravilhoso pra mim até hoje. E eu comecei em meados de 2014 para 2015, né? Nós morávamos juntas e a ideia era justamente a gente começar a fazer algo de diferente. E eu era uma pessoa muito preconceituosa, então eu me vi com a oportunidade de ser drag queen justamente para eu sair do casulo, entendeu? Poder ser um personagem e as pessoas não conectarem esse personagem à minha persona na época. Então, começou mais ou menos assim, né? Com a ideia e empolgação de começar a trabalhar, porque meu sonho sempre foi estar no palco. E a Chloe já tinha a sua experiência. E a gente se montava e a gente... Ia pro carnaval, a gente foi pro carnaval a primeira vez. E o nosso intuito era não sermos reconhecidas Exatamente. depois da montação. Mesmo porque tinha muito julgamento, né? Não tinha tantas drags gordas e negras no mercado, pelo menos dentro de Campo Grande. Fora eu conhecia a Caica Sabatella, que na época, hoje já é falecida, que era de São Paulo, eu já achava ela assim incrível. Ela sempre foi assim, uma base de inspiração, fora as drag queens aqui já, né? Tirando o ano passado, até o ano passado, nós éramos o único concurso e o mais antigo a ser realizado interruptão, sabe? Não ter nenhuma interrupção. Durante 12 anos a gente fez o concurso e não teve interrupção. Nenhum estado no país tinha feito isso. Então, nós fomos lá todos os anos a ver o nosso concurso. No passado eu fiquei muito triste, porque não dava para realizar. Era o meu sonho ser Miss, e o Frank Rossati realizou esse sonho, entendeu? Ele abriu uma vaga naquela época, só tinha Miss. O Miss Gay e Miss Trans e os Misters. Não tinha Miss Plus Size, que nem tem agora. E ele realizou o sonho de eu ser a primeira Miss Plus Size do estado do MS e me levar para o Rio de Janeiro para isso. Como foi essa experiência? Amiga, foi incrível, assim, eu chorava no aeroporto, assim, vendo aqueles táxis amarelos, assim, e representar um estado, uma drag queen que se tornou uma Miss e representar um estado. Isso é muito importante, acho que pra gente que era LGBT e para as outras gerações, entendeu? Todos os anos eu ia pra parada e assistia os shows LGBTs que tinham, as artistas drags e todos os outros artistas. Mas me encantava demais ver as drag queens no palco. E eu sempre falava assim, um dia eu vou estar ali, um dia eu vou estar ali. Aí quando surgiu a oportunidade que o Frank tinha me chamado em 2014, que foi a primeira parada, depois de lá eu não parei mais de fazer a parada. Aí daí eu tive a oportunidade de fazer pela primeira vez. Nossa, foi uma maior realização. Parecia que eu tava num Rock in Rio, assim, sabe? Aquele povo gritando meu nome, todas as minhas amigas lá embaixo, foi uma loucura. Pra mim foi uma das minhas maiores realizações. Eu acho que o momento mais especial foi quando eu me dei conta, assim, tipo, poxa, eu sofri tanto preconceito, assim, tipo, ai, volta pro Nordeste, vai comer calango, porque as pessoas têm essas visões xenofóbicas, né, de que o Nordeste todo mundo passa fome, todo... E eu acho que o momento mais especial foi quando eu olhei para aquela praça, por exemplo, que a parada até então ela acontecia na Praça de Coelho. Todo o evento iniciava e terminava ali. E a gente precisou transferir de local porque não comportava mais. E olhar aquela imensidão de pessoas e dizer assim, deu certo. Deu certo. Foi tudo muito mágico, na verdade, né? Porque nós começamos a trabalhar na noite. E na época era tão complicado porque a gente não tinha lógico, nós tínhamos várias casas, tínhamos 3 casas atuantes, né? Só que para onde nós fomos era inicial, tipo, ninguém acreditava que iria ter, que seria possível. Era uma boate lésbica, né? Que é o CIS. E quando isso aconteceu, a gente tomou muito hate. Né? Ficamos odiadas por um tempão e as pessoas elas desacreditavam muito de que o CIS iria para frente porque já era uma gestão nova e o público já estava defasado. A gente deu tanto murro em ponta de faca que as meninas começaram a criar coragem de se montar e aí iam para lá e falavam pra gente que a gente era inspiração e a gente dava risada e falava, para garota. E aí a gente conseguiu espaço para fazer show, né? A equipe do CIS montou um palco pra gente. E aí eu comecei a fazer microfone, que era uma coisa que eu sempre quis, né? De ter esse contato mais próximo com o público. Então, a gente conseguiu refazer a nossa história ali, né? Sim. Ali foi quando a gente... Ali, a arte, né? Me trouxe eu.
pra fora. E assim como a Chloe também. Porque a gente aprende com a arte a se desconstruir de uma forma que é incrível. Nós recriamos tantos personagens e tantos artistas. Fizemos Frida Kahlo, fizemos Drag King na época, o que era uma coisa muito difícil de ser vista, principalmente duas drags que sempre foram femininas, né? Então, a gente sempre correu atrás de fazer coisas diferentes, né? E hoje eu sou tão grata por isso, porque a arte, ela é literalmente fluida, né? A gente conseguiu enxergar a beleza que é e entender como agir, né, no nosso cotidiano, como trazer isso para nossa vida. Eu tento, assim, fazer o melhor tanto para o público para todo mundo. Porque a partir da hora que a gente trabalha com o público, você tem que dar o melhor de si para eles. Não importa se você gosta da pessoa, se você não gosta da pessoa. Você tem que estar ali para tratar todo mundo bem. Para fazer com que toda essa energia que você carrega de ser artista, trazendo uma positividade e uma mensagem boa para todos. No CIS, que foi na boate que começamos e ficamos trabalhando ali, é muito difícil falar um momento, porque tantos personagens que vieram de fora, tantos personagens também daqui né? que surgiram. Então, tudo era, assim, deslumbrante. Não tem como citar um. Eu também acho. Eu acho que o foco mais próximo que nós duas participamos, assim, foi a parada, né? Que foi a última que nós participamos com todo o CRIO. Especial, né? da Britney Spears. Exato, e foi muito marcante mesmo, até por conta de uma artista que já não está entre nós hoje também, né? Uma memória que ficou muito marcada justamente por ser todas nós trabalhando pelo mesmo, né? O nosso sonho era simplesmente se divertir, e aí depois a gente acabou realmente indo pro palco e acabamos na parada. Tipo, pra mim ali foi o ápice. Lógico, né? Tem diversos outros trabalhos, mas ali pra mim... E com isso também eu tive a oportunidade de participar do concurso de Miss. Ganhei aqui no estado, fui representar o estado no Miss Brasil. Também nunca tinha saído daqui do estado. Pra mim foi maravilhoso. Foi essa experiência? Foi maravilhoso, muito maravilhoso. Conhecer outros lugares, outro estado. Levando a sua arte, isso, né? Porque assim, a sua arte te levou para esse lugar. Me levou. A arte em si tá na minha vida desde que eu sou pequenininha, porque eu sou neta de artesã, né? Minha avó mexia com artesanato e fazia decoração de festa. E eu acho que hoje essa influência é muito presente, porque hoje muitas das coisas que eu faço, né, como drag, de elementos e acessórios, são técnicas que ela usava lá atrás, né, que eu tive contato. Mas a arte e cultura LGBT especificamente foi mais na minha adolescência, né? Eu já na adolescência já me entendia como... Era gay na época, né? Hoje me entendo como uma bicha não binária. Mas na adolescência já tinha esse entendimento, e pelo fato do meu irmão, né? Meu irmão fez artes visuais na UFMS, e ele fazia durante o curso diversas performances que falavam sobre sexualidade, né? Sobre gênero e sexualidade aqui na cidade. E aí, em um determinado momento, eu ainda não era tanto do campo das artes, e ele me chamou para fazer uma performance com ele, que ele fez um show da Madonna, ele fez o Confessions Tour todo ali na frente do fórum. E aí, em um determinado momento, eu entrava e performava junto com ele, né? A gente fazia a música Sorry juntas. E aí, depois, quando eu fui para a universidade e participei de um coletivo que pesquisava gênero, a gente pesquisava corpo, gênero e sexualidade. A gente fez uma oficina. E em um determinado momento da oficina, quando a gente estava montando ela, a gente falou, putz, esse é um momento que seria legal ter alguém se montando. E eu nunca tinha me montado como drag. E eu falei assim, bom, eu tenho a vontade. Se é isso que tá precisando, vamos fazer, eu vou fazer. E ali foi o primeiro momento que eu me coloquei mesmo como eu, né? Porque quando foi meu irmão me convidando, eu tava fazendo, tava gostando, mas tava ali com ele, né? Participando com ele. Aí nesse segundo momento já fui eu tomando contato e me aproximando e querendo isso. E a partir daí, né,
questão de se montar ainda na frente de outras pessoas, porque era justamente essa cena, né? Eu me montava, terminava de colocar peruca, passar maquiagem. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a ver RuPaul, tipo, pra mim foi muito chave, né? Nesse momento, que eu comecei a ver, assistir, me interessar. É isso, vou atrás. Fui atrás de comprar maquiagem, de testar, enfim. Andrômeda Black. Tá. Eu já dançava há muito tempo. E foi em 2016. Na verdade, em 2015, um amigo meu me apresentou o RuPaul. E eu fiquei assim, fissurado, né? Refissurado pela arte drag. Não como se eu nunca tivesse visto antes, né? Porque eu já conhecia desde quando eu comecei para balada, eu já vi apresentações de artistas drag da época. Só que eu não tinha talvez tanto entendimento do que aquilo significava. Talvez por eu já estar na arte, eu via como arte. Olha, Shania foi justamente nesse segundo momento, né? Eu tava começando a pesquisar, e aí eu lembro que surgiu um concurso na internet que eu tinha que fazer um vídeo de até 3 minutos falando sobre homofobia, transfobia, enfim, né? Sobre essas opressões. E aí eu lembro que eu assisti alguns que estavam mandando e era sempre naquele ponto, naquela perspectiva de, eu sofri dessa maneira e tal. E aí eu falei assim, mas não precisa ser um vídeo de eu falando da minha experiência, né? Vou fazer uma heroína que vai trabalhar isso, que vai lidar com isso, né? Isso foi muito bom, porque aí a gente criou essa personagem, que é a Shania Drag Guerreira, né? Que foi a primeira das 3. E com esse curta que gravamos eu, a Pamela e meu irmão o Thiago, a gente ganhou a premiação no segundo lugar do MAD, né? Que é a Mostra Audiovisual lá de Dourados. E em seguida, a gente gostou muito da personagem, a gente ficou encantada. E aí a gente gravou um segundo, que a gente também mandou pro MAD. E aí o segundo, a gente ganhou o voto popular, né? Então as pessoas que assistiram foram e votaram na gente. E com o passar do tempo, né? Depois desses 2 curtas, a gente ter essa experiência, a gente conversando começou a criar. E aí surgiram as outras 2 drag guerreiras, né? Que a gente viu que só a Shania não saciava o que a gente tinha de vontade de explorar. Desde o começo de 2016, tinha uma festa aqui em Campo Grande que ia trazer uma das drags do RuPaul, que era a Alaska. Eu falei assim, isso mexeu comigo de alguma maneira, sabe? Eu falei assim, meu Deus, quero ir montado. Óbvio, vai vir uma drag americana do programa mais famoso pra cá. Eu falei assim, eu vou me montar. Só que daí, nesse momento, eu falei, eu acho que drag tá entrando na minha vida com um pouquinho mais de importância, né? A gente comprei meu primeiro salto, comprei minha primeira peruca decente, né? Sem ser a do Paulistão, né? Uma peruca decente. Um pouquinho melhorzinha. Dei uma investida nessa performance e assim... Foi tudo. Foi tudo, assim, eu fui assim, no show, eu tava... Não era como se fossem as festas da fantasia, entendeu? Foi uma realização de um sonho que eu não sabia que eu tinha. Eu estava lá no Bar da Valu, na primeira edição, a gente, acho que até a edição do Resista, que foi a 4ª edição, a gente ficava numa correria de, pega som, testar, né, os projetores, testar microfone e tal. E hoje em dia a gente não tem mais essa correria, né? Porque a gente, né, conseguiu edital esse ano, conseguimos pagar uma equipe para trabalhar, né, para fazer isso, a gente só chegava lá bonito para fazer o evento. Eu trabalhava de garçom na época, ia começar justamente a RuPaula, e aí eu grudei com as minhas companheiras de produção, que estão comigo em todas, a Pamela e o Thiago, falei, o que vocês acham? Vamos fazer? Eu converso lá, né, eu trabalhava no Bar da Valu, e aí conversei com a Valu é da cena cultural também, né, então super entendeu, falou, não, apoio, vamos fazer. E aí a gente começou, assim, com portaria, R$5 pra gente, o que a gente juntava de dinheiro era pra ajudar a drag que ia se apresentar,
começamos a priori, né, sem o viés da competição, para trazer rostos novos, né? Era uma das grandes coisas da corrida, né? Até hoje a gente trabalha com essas pessoas que estão querendo se colocar na cena, que estão buscando um espaço. Fazer um trabalho, né, de mostrar as artistas da cidade. E aí, de repente, isso virou uma coisa grande, que foi o concurso. E aí, cada ano que a gente fazia era uma estrutura maior, era grande, sabe? E, enfim, aí eu acho que a gente conseguiu deixar um trabalho muito legal para a cidade, para o estado principalmente, autoral e bem diferente assim do convencional, né? Que naquele momento onde a gente surgiu foi o momento em que tava meio fraca a cena, né? A cena de drags na cidade, não fraca. Ela tava forte, mas ela tava começando a se reerguer, né? Então eu acho que a gente ajudou um pouco a catapultar, assim, alguns nomes. Não só as nossas vencedoras, mas alguns nomes. Enfim, deixar um trabalho muito bonito, assim, pra cidade. Que eu acho que, espero que algum dia alguém continue ele, entendeu? Sempre como uma estratégia de disseminar informação, né? Então, quando eu pensava e me envolvia de alguma forma com projetos na prevenção de ST/AIDS, a gente via como essa estratégia era bem utilizada nas praças, Ari Coelho, por exemplo, dos teatros que eram feitos. E eu fui começando a compreender que para qualquer tema relacionado a preconceito, a discriminação, e a levar essa mensagem para um público geral, a arte é um grande canal para fazer isso, para sensibilizar, para encantar, e para passar a mensagem que a gente queria, seja de qualquer temática relacionada a enfrentamento à violência, preconceito e assim por diante. Decidi realmente tentar me montar a primeira vez em 2017. Então, na primeira montação, era acho que no meu aniversário, então foi mais para ser divertido e brincar com isso. E desde então, aí eu acabei não parando mais de fazer. A conhecer as queens locais, que são as minhas primeiras referências como drag, né? A gente tem muita referência de RuPaul, né? Que é bem famoso e tal. Mas as minhas primeiras referências mesmo foram as drags locais. Então, eu sou bailarino de dança de rua desde 2006. E tem uma coisa que que chega a ser engraçado. Que a gente é ensinado que a gente nasceu no corpo masculino, então a gente tem que dançar que nem homem no palco. Então, sempre pelos meus professores, diretores, sempre era daquela forma. Você é homem em cena, então você precisa dançar que nem homem. E aquilo era algo que ficou muito marcante na minha cabeça. E aí foi no festival de dança, um festival internacional de hip hop em Curitiba, que eu conheci o Vogue, que foi em 2007, se eu não me engano. 2007, 2008. Nós fomos pra lá competir. E aí, num certo momento do festival, eu vi um grupo que tinha pessoas que dançavam Vogue. Eu não sabia o que era Vogue. E o menino, ele era afeminado, ele dançava afeminado da forma que ele queria. E eu achei aquilo lá muito incrível, porque eu fui ensinado de uma forma e de repente vendo uma outra forma em cena, a pessoa sendo feliz do jeito que ele é, e aquilo me deixou muito entusiasmado em saber o que era aquilo, o que era aquela cultura. Eu queria aprender um pouco mais sobre aquilo, histórico, workshop, eu queria saber tudo. Então, a partir do momento que esse grupo desceu do palco, eu fui conversar com ele. E aí ele me explicou assim meio por cima o que era o Vogue, qual que era a teoria, o que o Vogue é e o contexto histórico. Foi onde eu comecei a pesquisar, assistir documentários, fazer workshop, que foi quando realmente essa cultura ela começou a ter um gatilho dentro de mim. E eu falei, eu quero fazer isso, porque em cena eu posso ser quem eu quero, quem eu sou de verdade. Eu acho que isso é muito importante para a cultura ser algo mais real para mim, mais forte. E acho que foi a partir desse momento, desse festival, que foi muito importante para mim. A minha drag veio num momento muito... Veio no momento, sabe? Andrômeda te salvou? Andrômeda me salvou. Vixe, de tanta coisa. De tanta coisa. Eu não consigo. Assim, pra mim, já tratei isso em terapia, já falei muita coisa. Assim, Andrômeda é uma parte de mim que foi muito necessária numa época muito importante, ainda é, né?
penso na arte Andrômeda, né? Que hoje é a minha arte, como um porto seguro pro Felipe. Eu vi a cena se modificar a partir de coisas que foram experienciadas dentro da corrida, né? Eu acho que em questão de show, em questão de tipos de drag, de produção, ampliou bastante ter esse espaço que era Corrida das Drags, que era um espaço pensado por e para as drags, né? Para fomentar justamente isso. A gente sempre falava, né, até a 4ª edição, que é um espaço de experimentação, é experimentar. O que você quer fazer como drag? O palco é seu. Porque, inclusive, recentemente, né, falaram que não é um espaço político, mas eu acho que é. Quando a gente tem um edital do município, né, no caso, de cultura drag, falando de drag, que o município tá assinando ali, bancando, isso é político, sim. Fora a questão de tudo que a gente já levou com a corrida das drags, sabe? E eu acho que isso, eu quero que a drag chegue em mais espaços ainda, né? E isso que esse pioneirismo seja realmente só uma porta e a gente possa derrubar a parede e seguir, né? Por que não? A gente tá falando justamente de espaços. Tem uma outra vertente que ela é chamada de wacking. E o wacking, ele surgiu através de uma outra dança urbana. Ele surgiu essa técnica. E aí eu estudava os dois simultaneamente. E aí surgiu um convite num workshop chamado Urban Dance. Se eu não me engano, foi no 3º Urban Dance de 2012. Surgiu eu sempre dei aula de iniciação, porque eu gosto de dar aula pra gente que nunca dançou na vida, que eles querem começar a aprender a partir de agora. E eu acho muito bacana, porque aí você cria um vínculo com a pessoa, você consegue formar a pessoa, trocar com a pessoa. E eu sempre dei aula de iniciação nesse curso. E aí em 2012 surgiu a oportunidade, eles fizeram o convite se eu queria dar aula de Vogue. E aí foi quando eu estudei realmente mais para poder transmitir isso. E as pessoas adoraram a aula, porque foi uma fritação. Eu contei sobre como surgiu, todo o contexto, e a aula foi muito divertida. E a partir desse momento as pessoas começaram a procurar mais. Elas queriam saber mais sobre esse estilo, porque era algo novo, era algo que aqui em Mato Grosso do Sul estava surgindo. Então elas começaram a pesquisar também, a querer saber mais. E eu conheci meninos que tem o Bruno Sarati, o Édipo, que são meninos que dançam há bastante tempo também, que estudam Vogue. E com eles a gente fomos fazendo trocas, fomos aprendendo um pouquinho mais. E aí a gente foi trazendo pessoas para próximo da gente. E aí foi quando eu criei a primeira house de Vogue aqui do Mato Grosso do Sul, que é a Hands Up MS. E a gente tá junto até hoje. E acho que isso foi um fruto desses cursos, desses workshops, desses festivais que eu participei fora. Dentro da comunidade, a gente sempre foi muito bem aceita. Eu não sei, assim, porque a gente dificilmente se envolve em polêmicas. Dificilmente as pessoas nos questionam. São uma ou outra, assim, sempre acontece, né? Os haters. Mesmo nas versões presenciais. Mas a gente, eu fico muito lisonjeada porque a gente sempre foi muito bem abraçada, muito bem aceita. E a gente sempre fala também, né, sobre questões políticas, sobre questões raciais, sobre questões de pessoas trans, né, mulheres, enfim, né, por questões óbvias, né, mas eu acho que isso sempre vai continuar com a gente e eu acho que nisso que entra, sabe, a questão da luta constante. Mas mulher pode fazer drag, né? Então, na verdade, mulher pode fazer o que ela quiser, né? Ainda mais uma drag. Quando eu vi que a gente já tinha algumas drags, não conheci as primeiras drags mulheres cis de Campo Grande. Então, não tive contato, não sei muito. Mas quando eu comecei, já tinha a Halle e a Compacta também. Inclusive, na corrida 4, foi a primeira vez que eu vi a Compacta e ela fez uma performance com a Pan. E foi super divertido e eu acabei me inspirando nelas. Só que no momento elas não estavam se montando com tanta frequência. Era mais pra ir no evento.
E eu, como acabei me envolvendo bastante, fui bem acolhida pelas drags, né, as drags locais, as minhas irmãs. Então eu acabei indo e me jogando um pouco mais na arte. E quando eu vi que eu poderia ter uma representatividade, né, que a gente poderia ocupar um espaço maior, então, para mim, aquilo lá foi um start de que eu estava fazendo a diferença e que eu poderia abrir as portas para muitas outras, né? Nós somos um grupo que veio da militância estudantil, né, dentro da universidade. Tínhamos momentos também de descontração, em que a gente fazia né, juntava os dinheiros, comprava uma cervejinha, alguém tomava um violão e tocava um violão, e a gente tinha aqueles momentos mais descontraídos, ou em começo de alguma atividade, alguma coisa, a gente sempre queria demarcar com alguma atração cultural. E aí, conforme a gente foi caminhando, a gente foi vendo, puxa, né? Se a gente fizer momentos em que a gente possa fazer alguma coisa mais descontraída, a gente vai conseguir agregar mais as pessoas. E aí a gente foi vendo quantas expressões de pessoas diferentes, com expressões diferentes de arte, queriam falar sobre a vivência de ser LGBT. Então é nesse momento que, digamos, o recorte foi se acentuando, né? Foi a partir desse momento, assim. A gente se inspirou, né? A nossa referência é o Sarau de Segunda. Então eu sempre frequentei o Sarau de Segunda e via naquele movimento um grupo de muitas pessoas LGBTs, mulheres, jovens, militantes, ativistas, tudo junto, misturado, num espaço com música, com entretenimento, com comida, ou seja, para que uma praça seja efetiva na vida de qualquer população, ela tem que ter todo esse movimento. E a gente se inspirou nisso, assim. Então, tanto que o nosso primeiro sarau da Casa Satine, que foi no Dia do Orgulho LGBT, foi na Praça dos Imigrantes, aonde acontece o Sarau de Segunda. Então, conforme a gente foi caminhando dentro da militância da Casa Satine, que nasceu com o intuito de atender mais as pessoas que estavam em maior vulnerabilidade, né, dentro do meio LGBT, nasceu com o intuito de ajudar, de fazer alguma coisa mais concreta, mais palpável, mais direcionada para essas pessoas. Conforme a gente foi caminhando dentro dessa construção desse espaço, desse momento, a gente foi percebendo essa potencialidade e o quanto seria mais fácil para a gente agregar, trazer as pessoas, trazer visibilidade para a pauta da Casa Satine, né, para as discussões que a Casa Satine pretendia fazer, através da arte, né? Seria uma maneira muito bacana de demarcar um momento em que a gente se encontrasse, né? Então eu começo a perceber a cultura LGBT especificamente a partir do momento em que a gente teve as ideias, começou a ter as ideias de fazer um momento de sarau, para justamente agregar esses nomes, essas pessoas, essas potências. Eu nunca represento de uma maneira natural. Eu sempre vou ter coisas extravagantes em lugares que não deveriam estar. Então eu gosto de questionar tudo, mesmo para a comunidade. Por que você acha que eu sou mulher? Eu já falei que eu sou. Então assim, eu não quero ser humano. Eu quero poder ser além desses estereótipos de humano. Humano machuca muito um ao outro. E eu não quero que Andrômeda seja isso. A gente sempre teve na cena de Mato Grosso do Sul arte drag mais forte que outras expressões vinculadas à cultura LGBT+. Mas eles sempre eram em boates, em espaços fechados. Eu sempre fui um defensor, né, nos bastidores, dizer, por que não uma praça? Por que não um Glauci Rocha? Por que não um teatro onde as pessoas podem ver o que a gente faz? Quando a gente vê uma apresentação de uma drag, por exemplo, continuando nesse exemplo, faz com as crianças, com as famílias, a gente entende como a gente ficou distante desse espaço. Então, a Casa Satine, como instituição, ela tinha condições de oferecer uma proposta que levasse as pessoas para a praça pública. A burocracia, ela existe para todos os brasileiros e para todas as instituições.
Mas a gente falou que a gente não ia se vencer por isso, né? O que precisava, com quem tinha que falar, como a gente tinha que se organizar. Justamente por isso, a ocupação dos espaços públicos era uma das grandes estratégias, somada, obviamente, a poder valorizar os nossos artistas LGBT mais de Mato Grosso do Sul, que não tinham espaço para se apresentar. Né? Nas casas noturnas, em outros ambientes, não cabe uma banda, não cabe uma poesia, não cabe, de repente, um grupo de dança. Então, a gente queria misturar e foi isso que a gente começou fazendo. A gente não sabia o que a gente estava fazendo. Né? A gente fez, a gente viu uma praça ocupada, a gente se assustou para pensar, será que vai estar tudo certo? Será que a gente vai passar uma boa mensagem? Mas a gente viu uma festa linda e uma resposta muito grande da população e dos artistas e das pessoas, né? De dizer, nossa, qual é o próximo? Qual é o próximo? É a pergunta que a gente sempre ouve quando a gente termina um sarau. Então a gente entendeu que ali a gente fez algo importante para Mato Grosso do Sul. Saudade, né, que a gente está sentindo nesse momento de curtir o sarau, de ter esse momento de descontração. Então, assim, são tantos momentos marcantes. Eu lembro, por exemplo, no primeiro sarau, teve um momento em que o Didio contou um pouco da história da Satine. O Didio é um dos melhores amigos da Satine, né? Então aquilo foi muito marcante pra gente que conheceu ela, né? Assim, a nossa luta começava com essa coisa, tipo, de ultrapassar essa barreira criativa de a gente não aceitar pouca coisa, né? A gente fazer muito com pouco recurso. E hoje a gente acho que a gente continua ainda nessa batalha aí de conseguir manter, né, o nosso evento continuando, acontecendo. Nesse cenário, né? Pandemia, desmonte cultural, enfim. Se criou o festival também, que é a primeira não, que já estamos na terceira, mas é a primeira com financiamento, que a gente teve apoio da Lei Aldir Blanc. A gente criou outras duas no Bar Drama, uma na DASA e uma no Sarau de Esquina também, que foram kickballs, que foram algo mais reduzido. E agora com a Lei Aldir Blanc a gente conseguiu criar uma mega Vogue Ball, e a gente queria que as pessoas tivessem a experiência. Por quê? Geralmente nas Vogue Balls, os próprios meninos do Rennes participavam, eles batalhavam. E eu acho que não é essa a ideia, é que todo mundo conheça, que todo mundo participe com as suas limitações. Então a gente passava um workshop antes para ensinar as categorias mais comportamentais, que não são as categorias tão dançadas. Então todo mundo, qualquer pessoa que quisesse, que passou na rua e quisesse entrar e participar, ela poderia participar. Então isso foi muito legal, foi uma experiência muito bacana, que teve muita gente que a gente não imaginava que ia participar, muita gente que não conhecia, que participou da Vogue, experimentou, gostou e pergunta direto no Face, no Insta, no WhatsApp quer saber mais, quer conhecer mais e quer que a gente faça mais. E eu acho que isso tá virando algo maior. Agora tem que ver se vai conseguir segurar. A gente fala de luta por direitos, em especial luta LGBT+, a gente tem que acreditar que a nossa ideia tem potência, que eu posso ali me dedicar a fazer algo que vai fazer a diferença e que a gente tem que ter a serenidade, né? Pelo menos é o que eu tenho hoje, de resistir um pouco às críticas que porventura vêm, né? Mas quem se movimenta as pessoas para coisas positivas e às vezes negativas. Então façam, a gente tem muita coisa, nós temos muita luta, a gente tem muitas lacunas, muitos desafios, e não é uma ou duas ou três instituições que vão conseguir mudar essa realidade. Então eu falo, se mobilize individualmente, né? Faça a diferença no seu grupo de família, nas suas relações sociais, fale sobre isso. E se puder, se envolva com outras instituições. E se não quiser, crie a sua instituição. Faça uma ONG do jeito que você acha que é o melhor jeito, que com certeza você vai contribuir para uma mudança e para uma sociedade com um pouco mais amor na vida das pessoas. Acho que para mim existem muitos momentos, né, especiais, assim. A arte drag, ela consegue trazer experiências pra gente incríveis. Só que eu acho que foi 2018, na Parada da Diversidade, né? Eu fui a primeira mulher drag cis a performar numa parada no Mato Grosso do Sul. A ação, a gente é devagar, é demorada, né?
precisa de uma junção de forças que seja grande, precisa de uma conscientização, e isso só acontece a partir de um despertar, né? Quando a pessoa começa a tentar pensar sobre aquele aspecto, né? Do que eu tô falando, do que aquela mulher tá falando. Ah, pera, é isso, olha, e tentar puxar um gancho para que essa reflexão se amplie. E aí, a partir disso, que haja uma mudança de postura, mas isso tudo é muito gradual, muito processual, né? Esse caminho foi algo que me levantou como artista, como pessoa, como ser humano, que eu sempre falo que a arte, ela mudou minha vida, porque hoje eu vejo os meus amigos de perto de casa, eles têm outras perspectivas que já não casam mais comigo, que não é algo que eu escolheria para minha vida. Então, a partir do momento que eu comecei a dançar, eu parti para outro lado, conheci outras pessoas, conheci outras culturas, conheci eventos, coisas que foram me motivando, foram me transformando e me tornou a pessoa que eu sou hoje. Eu acho que tudo isso é uma grande construção. Hoje, por mais que seja difícil... Ai, você vai me emocionar. Seja difícil, é super doloroso, sabe? Nesse momento que a gente está vivendo, é super doloroso ser drag queen, sabia? Dói demais. Porque às vezes a gente precisa de um amigo, a gente precisa de coisas. Ai, nossa, calma, só um pouquinho. Ai. No gay, você sendo gordinho. Aí você tem o obstáculo de mais ser assim, drag queen. Mas eu escolhi isso pra minha vida, sabe? Ser isso, passar por isso. E deixar uma história pras outras, sabe? Foi a minha escolha de vida. Hoje é a minha escolha de vida ser drag queen. Hands Up é o único grupo que é assumidamente LGBT. Mas eu tenho a Conexão Urbana, Canindé, que são grupos de dança. Mas o Hands Up ela é uma house de Vogue que ela luta por essa causa LGBT. Então a gente foi conseguindo abrir espaços dessa forma de uma maneira que nem a gente sabe explicar. É igual a gente foi participar uma vez de um festival muito grande que acontece há muitos anos aqui no estado, que é Onça Pintada. E pensa, um monte de gay em cena, dançando coisas afeminadas, pulando, batendo cabelo, cai, gira, roda. E foi uma loucura. E a gente falou, e agora? A gente saiu, as pessoas batiam palma pra gente, elas vinham conversar, falar o que é isso? E foi pessoas que a gente nunca imaginava, a elite da dança, mães que levou criança, veio conversar com a gente, e a gente não sabia o que a nossa arte atingiu eles, e foi muito bacana. Isso foi em vários eventos. Todos os eventos que a gente vai, as pessoas não... Antigamente tinha bastante isso, né? Das pessoas xingarem, ai, viadinho, bichinha. A gente não ouve isso. A gente é um grupo afeminado, a gente dança de um jeito feminino, a gente dança Vogue, a gente faz tudo isso, mas não tem esse apontamento. As pessoas veem aquilo como arte. E a gente não sabe explicar de que forma isso chegou. O espaço ele foi aberto, ele foi construído, as pessoas conhecem a gente, agora a gente é um grupo reconhecido e a gente realmente não sabe dizer aonde começou, aonde a gente acertou, a gente não sabe o que a gente fez. A gente sabe que as pessoas apoiam muito a gente, isso é muito bacana. Então o que eu quero deixar de legado é nunca desista, nunca abaixa a cabeça, nunca se dê por vencida, entenda, acredite que a luta vale a pena, que por mais dificuldades que se exista e por mais problemas que a gente enfrente, é sempre bom lutar, porque lá na frente, eu me lembro quando eu iniciei tudo isso, muitas inclusive diziam, isso é coisas que você vai morrer e não vai ver o resultado. E eu posso dizer que eu já colhi muitos frutos desse pouco tempo, dos meados de 20 anos que eu estou na luta. Que seja algo mais ameno, mais de amor e carinho. Porque a gente já sofreu tanto, em todo o tempo que eu danço, foi muitas coisas, muitas pancadas. E eu acho que esse legado a gente já veio apanhando muito tempo atrás. Eu acho que daqui pra frente a gente quer que as pessoas realmente colham as coisas boas. Pensa o tanto de luta que foi então, né? Até chegar nesse lugar que a gente tem hoje, que é um lugar suado, mas um lugar de fala, né? Um lugar de propriedade, um lugar de visão, um lugar de debate, um lugar de proposições, um lugar de conquistas, né? Políticas, legislativas, de saúde pública, né? Olha onde a gente chegou. Pra gente, eu acho que essa coisa do desenvolvimento da comunicação ajudou
né? A comunicação se desenvolveu de uma tal maneira que aí ajudou a gente a chegar a mais pessoas e mais lugares um pouco mais rápido, né? Com essa coisa chamada celular aí, hoje em dia você faz tá no mundo inteiro. Não importa o que eu fiz, não importa quem eu sou, não importa quantos prêmios eu recebi, isso não importa. O que importa é o que vai ficar sistematizado disso, o que vai ficar para sempre, né? O que é que vai ficar para sempre? O conhecimento disso, né? A historicidade disso, né? Esse projeto de vocês, por exemplo, isso vai ficar para sempre. Isso é atemporal, né? A gente está registrado na história desse estado, desse país, desse universo. Eu quero deixar o legado do ensinamento da confiança, da força, da perseverança, da credibilidade. Sempre a gente batalhou para que as pessoas tivessem respeito. Respeitar as outras pessoas, respeitar o mundo GLS. Eu acho que você tem que... ninguém tem direito de taxar ninguém. Acho que cada um tem sua história. E eu acho assim que hoje a gente tem que batalhar, gente, respeito. Se você não gosta de mim, tudo bem. Mas tenha respeito. Que eu acho que isso é primordial para todo mundo. Assim, reconhecimento, respeito, é muito bacana isso, né? Valorizar as pessoas que abriram as portas. Porque não foi brincadeira na nossa época. De ter atitude, de não desistir, de brigar por o que você quer, entendeu? Hoje você pode entrar em qualquer lugar de cabeça erguida, né? Porque todas aquelas porradas as pessoas passadas levaram. Então, a pessoa não sabe que hoje eu estou aqui, teve alguém que conseguiu abrir esse caminho para mim aqui. Eu quero que, independente de eu esteja viva ou morta, a minha arte nunca morra. Eu quero que a arte drag seja pra lá de milenar. É que meninas trans se enxerguem, né, em mim, que elas possam ter espaço e oportunidades como eu tive, e que elas lembram que a gente tem que ser forte, e não é só a gente, é todo mundo. Lute, tenha foco, né? Respeite quem veio antes. Procure saber a história das pessoas, porque quando eu comecei, eu fui buscar a história de quem já tinha começado a fazer aquilo que eu fazia. Deixar esse legado de que nosso estado, mesmo sendo um estado ruralista, que todo mundo fala, interiorano, né? A gente fala que a gente tem uma capital interiorana, a gente deixa dizer que nós temos concursos de belezas LGBTs no nosso estado. E elas estão aí em todos ocupando espaço. Que é possível vencer esse preconceito que você mesmo tem com você, sabe? Tem ao seu respeito. É possível ser quem você é, assumir abertamente o que você é e ser feliz sendo o que você é. Eu quero que elas não desistam, que criam forças para ser quem são, que se libertem, não se escondam, não vão pela opinião dos outros, sigam a sua própria intuição, seja você mesma. A corrida é um sentimento especial que eu tenho, que eu acho que eu quero que continue para além de mim. E que a gente possa ter muita drag ainda nessa cidade, porque essa cidade tem muita drag muito boa e que elas possam acessar cada vez mais espaços. Eu gostaria que as pessoas vissem o quão grandioso é as nossas produções. Eu acho que assim, as pessoas meio que já sabem, né? Mas eu gostaria de ver mais coisas assim aqui, sabe? Eu gostaria... Que foi tudo que eu recebi, né? Dessas pessoas, das outras, né? Das outras drags daqui. Então, eu acho que é somar. Acho que é isso. Que elas consigam viver dessa arte, entendeu? O meu legado é abrir espaços para elas consigam viver dessa arte, tanto de boate quanto em novo, bem remunerado, que ela consiga viver do que ela ama, entendeu? De levar alegria, de levar música, de levar paixão, de levar amor. Acho que drag é uma explosão de tudo. Eu nunca vejo as coisas como competitividade, eu não gosto de competir. A minha relação é multiplicar e ensinar. Eu quero que a arte do nosso estado vá pra frente. Eu acho que o nosso estado é muito rico artisticamente. É isso que eu sempre falo isso, e eu sempre quero poder falar isso, que o nosso estado é riquíssimo, inclusive artisticamente. Esse documentário é uma prova disso, e poder não deixar a nossa história morrer, levar a nossa história adiante, eu quero muito poder fazer parte disso.
E a gente consegue, né, fazer projetos que a gente acredita. A ação, a gente é devagar, é demorada, né? Precisa de uma junção de forças que seja grande, precisa de uma conscientização, e isso só acontece a partir de um despertar, né? Quando a pessoa começa a tentar pensar sobre aquele aspecto, né? Do que eu tô falando, do que aquela mulher tá falando. Ah, pera, é isso, olha, e tentar puxar um gancho para que essa reflexão se amplie. E aí, a partir disso, que haja uma mudança de postura, mas isso tudo é muito gradual, muito processual, né? É libertador ser quem a gente é. Ser artista é você conseguir levar a felicidade para as outras pessoas. E a cultura é um meio de expressão que a gente tem para poder dizer, olha, eu existo, eu estou aqui, então vale a pena lutar. Música